Já rodei esse Brasil quase todo. Então comenta aí de qual cidade você me assiste, para eu saber se já passei por aí. E aproveita para se inscrever no canal e me dar uma força. Se você já teve alguma experiência assustadora dormindo no acostamento, comenta aqui embaixo, que eu mesmo vou ler seu comentário na próxima gravação. A história que vou contar hoje aconteceu comigo há pouco mais de um ano, num trecho da BR-116, entre Feira de Santana e Salvador, na Bahia. Uma história que começou com um simples descanso de 15 minutos e se transformou no maior susto da minha vida. Meu nome é João Estradeiro, tenho 56 anos e rodo pelas estradas desse Brasil há mais de 30. Já passei por muita coisa nessa vida de estrada. Tempestades, assaltos, acidentes, pneus furados em lugares perigosos. Mas nada, absolutamente nada se compara ao dia em que fui acordado com mais de 15 policiais apontando armas para a minha cabeça. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, aproveita e deixa seu like agora mesmo. Isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para receber todas as histórias das estradas brasileiras que eu tenho para contar. Era uma tarde de terça-feira, por volta das 14h. Eu estava transportando uma carga de eletrodomésticos de Recife para Salvador. Tinha saído bem cedo naquele dia, por volta das 4h, e já estava dirigindo há quase 10 horas, com apenas pequenas paradas para café e banheiro. Faltavam menos de 100 quilômetros para chegar a Salvador, mas eu estava sentindo aquele cansaço perigoso. Sabe aquele quando as pálpebras ficam pesadas, a visão começa a embaçar e você percebe que está piscando mais devagar que o normal? Qualquer caminhoneiro experiente sabe que esse é o momento de parar, nem que seja por 15 minutos. Melhor perder alguns minutos do que a vida toda. Vi um trecho mais largo do acostamento, bem sinalizado, depois de uma leve curva. Era um lugar onde outros caminhoneiros costumavam parar para descanso rápido. Não era o ideal, claro. O correto seria parar num posto, mas o próximo estava a mais de 30 quilômetros e eu, sinceramente, não me sentia seguro para dirigir até lá naquele estado. Sinalizei, reduzi e estacionei o caminhão cuidadosamente no acostamento. Coloquei os triângulos de sinalização atrás do veículo, conforme manda o procedimento. Liguei o pisca-alerta e decidi tirar um cochilo rápido de 15 minutos para recuperar a atenção. Programei o alarme do celular, reclinei o banco e fechei os olhos. Em questão de segundos já estava dormindo. O cansaço era tanto que apaguei completamente. Não sei exatamente quanto tempo se passou. Acredito que realmente não tenha sido mais que os 15 minutos programados, pois não me lembro de ouvir o alarme tocando. O que me acordou foi um som muito mais assustador, o barulho de sirenes policiais, freadas bruscas de pneus e gritos. Polícia Federal, motorista, saia do veículo com as mãos para cima. Agora. Pessoal, deixa eu te falar. Ser acordado assim é uma das experiências mais desorientadoras que alguém pode ter. Por alguns segundos, não consegui entender o que estava acontecendo. Achei que estava sonhando, ou que tinha acontecido algum acidente grave na rodovia. Abri os olhos atordoado, e o que vi pelo para-brisa e os espelhos laterais me deixou gelado. Pelo menos 5 viaturas policiais, algumas da Polícia Federal, outras da Polícia Rodoviária Federal, estavam estacionadas em volta do meu caminhão, bloqueando qualquer possibilidade de saída. Agentes fortemente armados, alguns com fuzis, outros com pistolas, todos apontados para a minha cabine. Última chance! Saia do veículo agora com as mãos visíveis ou vamos entrar. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Já imaginou acordar com mais de 15 policiais apontando armas para você? O que faria? Comenta aí. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia que precisava obedecer imediatamente. Levantei as mãos bem alto para que pudessem ver e gritei: "Estou saindo, estou desarmado, por favor, não atirem!" Abri a porta da cabine lentamente, ainda com as mãos bem visíveis, e comecei a descer. Antes mesmo que meus pés tocassem o chão, fui agarrado por 2 policiais que me jogaram no asfalto com força, pressionando meu rosto contra o pavimento quente. Senti o joelho de um deles nas minhas costas, enquanto o outro torcia meus braços para trás para me algemar. "Não se mexa, não fale nada."
Em segundos estava algemado, deitado de barriga para baixo no asfalto escaldante da BR-116, completamente confuso e aterrorizado. Ao meu redor, policiais gritavam ordens, revistavam o caminhão, abriam a carreta. Era uma operação grande, coordenada com homens treinados. Não era uma simples blitz ou fiscalização de rotina. "Documentos dele? Quero ver se confere", gritou um dos policiais, que parecia ser o líder da operação. Outro agente pegou minha carteira no bolso da calça e entregou para o superior. Enquanto isso, 3 policiais com um cão farejador já estavam dentro da carreta, vasculhando minuciosamente a carga de eletrodomésticos que eu transportava. O líder da operação se aproximou de mim, agachou-se e mostrou uma foto. "Este é você?" Olhei para a foto ainda atordoado. Era um homem que tinha uma semelhança comigo. A mesma idade aproximada, barba grisalha, cabelo curto, mas definitivamente não era eu. "Não, senhor, não sou eu. Meu nome é João Estradeiro, sou motorista há mais de 30 anos. Nunca tive problema com a polícia. Podem verificar meus documentos. Está tudo em ordem." Ele olhou novamente para a foto, depois para mim, e então para os documentos que seu colega segurava. Franziu a testa, claramente em dúvida. "O caminhão tem as mesmas características", disse outro policial. "Scania branco, placa com os mesmos 3 primeiros dígitos, transportando eletrodomésticos. É muita coincidência." "Vamos verificar a carga completa", respondeu o líder, "e consultar a central." Continuei deitado no asfalto sob o sol forte da Bahia por pelo menos uns 10 minutos, enquanto os policiais conferiam cada detalhe do meu caminhão e da carga. O cão farejador percorreu toda a carreta, cheirando as caixas de geladeiras, fogões e máquinas de lavar que eu transportava. Outros agentes verificavam os compartimentos da cabine, levantavam o capô, olhavam embaixo do caminhão. Foi quando um dos policiais que estava na carreta desceu e se aproximou do líder. "Nada, chefe. A carga confere exatamente com a nota fiscal. Só eletrodomésticos comuns, tudo lacrado de fábrica. O cão não sinalizou nada." Outro agente, que estava falando pelo rádio, também se aproximou. "Central confirma. Os documentos dele estão todos em ordem. João Estradeiro, 56 anos, caminhoneiro há mais de 30, sem antecedentes criminais. Motorista limpo." O líder da operação olhou para mim, ainda deitado no chão algemado e confuso. Pela primeira vez, vi sua expressão suavizar um pouco. "Levante ele", ordenou. 2 policiais me ajudaram a levantar. Minhas pernas estavam dormentes, meu rosto ardia pelo contato com o asfalto quente e minhas costas doíam pelo joelho que tinha me pressionado contra o chão. "Senhor João, parece que temos uma situação complicada aqui", disse o líder da operação, agora em um tom mais moderado. "O senhor se encaixa na descrição de um suspeito que estamos procurando, um transportador de produtos ilícitos que usa a rota Recife-Salvador como principal corredor. A descrição física, o tipo de caminhão, a rota, tudo bateu. Por isso a abordagem." "Eu entendo", respondi, ainda tentando controlar a respiração e o coração acelerado. "Mas sou apenas um caminhoneiro comum, transportando uma carga legal, com toda a documentação em ordem. Parei apenas para um cochilo rápido porque estava cansado. Segurança em primeiro lugar, não é o que dizem?" Ele assentiu e fez um gesto para que tirassem minhas algemas. "Vamos verificar mais alguns detalhes, e se tudo estiver realmente em ordem, o senhor estará livre para seguir viagem. Peço desculpas pelo transtorno, mas estamos em uma operação importante." As algemas foram removidas, mas eu ainda estava cercado por policiais, alguns ainda com as armas em punho, embora não mais apontadas diretamente para mim. O líder pediu que eu o acompanhasse até uma das viaturas, onde havia um computador portátil. "Vamos conferir algumas informações", ele disse, indicando o banco traseiro da viatura. "Por favor, sente-se aqui enquanto verificamos." Sentei-me no banco traseiro da viatura, ainda tremendo levemente. O susto tinha sido grande e a adrenalina continuava correndo pelo meu corpo. O líder da operação se sentou no banco da frente, virado para mim, enquanto o outro policial operava o computador. "Senhor João, vou explicar melhor a situação para que o senhor entenda o que está acontecendo", disse ele, agora em um tom mais profissional e menos agressivo. "Estamos conduzindo uma operação chamada Rota Segura para interceptar um esquema de transporte de produtos ilícitos que vem operando nesse trecho da BR-116
nos últimos meses. O suspeito principal é um homem que se parece muito com o senhor, dirigindo um caminhão semelhante ao seu, e que faz esse mesmo trajeto Recife-Salvador regularmente. Entendo, respondi, começando a me acalmar um pouco. Mas como podem ver, meus documentos estão em ordem, a carga confere com a nota fiscal, e não tenho nada a esconder. Sim, estamos verificando tudo isso. Mas o senhor precisa entender que a coincidência é significativa. Mesma descrição física, mesmo tipo de caminhão, mesma rota, mesma carga de fachada. O suspeito que procuramos costuma transportar produtos ilícitos escondidos dentro de caixas de eletrodomésticos. Enquanto conversávamos, o policial que operava o computador trabalhava freneticamente, verificando bancos de dados, confirmando informações, comparando documentos. Chefe, ele chamou depois de alguns minutos. Acabei de receber uma informação da central. O suspeito que procuramos foi localizado há cerca de 1 hora em outro ponto da rodovia, próximo a Alagoinhas. Outro grupo fez a abordagem e confirmou a identidade. É definitivamente outra pessoa. O líder da operação olhou para o colega, depois para mim, e soltou um longo suspiro. Parece que tivemos um mal-entendido, Sr. João, ele disse, esfregando o rosto com as mãos, demonstrando cansaço. O senhor foi confundido com outro motorista, que é nosso alvo nesta operação. Pessoal, se você está gostando dessa história tensa, não esquece de deixar seu like e comenta aí o que você faria nessa situação. Você processaria a polícia por essa abordagem ou entenderia que foi um erro compreensível? E não esquece de se inscrever no canal. Ou seja, eu passei por todo esse susto, fui jogado no chão, algemado, tratado como criminoso. Por engano? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio e indignação crescendo dentro de mim. Infelizmente, sim, ele admitiu. Operações desse tipo envolvem informações de inteligência que nem sempre são 100% precisas. Trabalhamos com descrições, padrões, probabilidades. O senhor se encaixava no perfil que estávamos procurando, e quando vimos seu caminhão parado no acostamento, exatamente onde nossos informantes disseram que o suspeito costuma fazer paradas táticas, agimos conforme o protocolo. Fiquei em silêncio por alguns momentos, processando tudo aquilo. Por um lado, entendia o trabalho da polícia. Por outro, tinha acabado de passar pelo maior susto da minha vida. Posso ir agora? Perguntei finalmente. Sim, o senhor está liberado para seguir viagem, respondeu o líder. Seus documentos serão devolvidos imediatamente e sua carga não sofreu nenhum dano durante a inspeção. Quero registrar formalmente um pedido de desculpas pelo transtorno. O senhor tem todo o direito de fazer uma reclamação formal, se assim desejar. Ele me estendeu a mão, em um gesto de conciliação. Hesitei por um momento, mas acabei apertando-a. Afinal, ele estava apenas fazendo seu trabalho, mesmo que de forma excessivamente agressiva. Aceito suas desculpas, respondi, mas gostaria de um documento que comprove o que aconteceu aqui hoje, só para me resguardar, caso haja algum questionamento futuro. Com certeza, ele concordou prontamente. Vou providenciar um relatório da ocorrência, com todos os detalhes, assinado por mim. O senhor poderá utilizá-lo como achar necessário. Enquanto o líder da operação redigia o relatório, os outros policiais já estavam desmontando o cerco. As viaturas começavam a se afastar, o cão farejador era colocado de volta em seu transporte especial e os agentes guardavam suas armas. Em menos de 15 minutos, a situação tinha mudado completamente. Recebi o relatório da ocorrência, devidamente assinado e carimbado, juntamente com todos os meus documentos. O líder da operação, que finalmente se apresentou como o delegado Marcos Silva, da Polícia Federal, fez questão de se desculpar novamente. O senhor é livre para seguir viagem, ele disse. E mais uma vez, lamento pelo transtorno. Voltei para meu caminhão ainda sentindo as pernas um pouco bambas. A adrenalina estava começando a baixar, e eu sentia o cansaço voltando com força total. Mas sabia que não conseguiria dormir tão cedo, nem mesmo aquele cochilo de 15 minutos que tanto precisava. Liguei o motor, coloquei o cinto de segurança e voltei para a rodovia. No espelho retrovisor via as últimas viaturas se afastando, seguindo para outro ponto da operação. Em minha mente, ainda repassava toda a cena. O despertar brutal, as armas apontadas, o rosto contra o asfalto quente, as algemas apertadas.
Dirigi por mais uns 20 minutos até encontrar um posto de combustível. Precisava parar, tomar um café forte, lavar o rosto e tentar me acalmar. Meu corpo todo doía, especialmente as costas, onde o joelho do policial tinha pressionado com força. No posto, depois de estacionar o caminhão, fui até o banheiro e me olhei no espelho. Meu rosto estava vermelho e levemente arranhado pelo contato com o asfalto. Havia um pequeno corte na sobrancelha direita, provavelmente causado quando me jogaram no chão. Nada grave, mas suficiente para me lembrar da violência do momento. Lavei o rosto, tentando limpar não apenas a sujeira, mas também o medo que ainda sentia. Depois, fui até a lanchonete do posto e pedi um café extra forte. Sentei-me numa mesa afastada, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Foi quando notei um homem se aproximando. Era um senhor de uns 60 anos, também caminhoneiro, a julgar pelas roupas e pelo boné desbotado com o logotipo de uma transportadora. "Com licença, amigo", ele disse. "Não pude deixar de notar seu rosto machucado. Tudo bem com você?" "Mais ou menos", respondi, indicando a cadeira à minha frente para que ele se sentasse. "Acabei de passar pelo maior susto da minha vida." "O que houve?" ele perguntou, sentando-se. Contei toda a história. O cochilo no acostamento, o despertar brutal com policiais armados, a confusão com outro motorista, tudo. Ele ouviu atentamente, balançando a cabeça em alguns momentos, com uma expressão que misturava surpresa e familiaridade. "Sabe", ele disse quando terminei, "algo parecido aconteceu com um colega meu há uns 2 meses, também nesse trecho da BR-116, também confundido com um transportador de produtos ilícitos. A abordagem foi igualmente violenta." "E o que aconteceu com ele?" perguntei, interessado. "Foi liberado depois que confirmaram que não era a pessoa que procuravam. Mas ficou bem abalado. Estava pensando em processar a polícia, mas acabou desistindo. Disse que não queria complicação, que preferia esquecer e seguir a vida." "Entendo perfeitamente", comentei. "Estou me sentindo assim agora. Parte de mim quer exigir justiça, processar por danos morais, abuso de autoridade. Outra parte só quer esquecer tudo e seguir viagem." O velho caminhoneiro tomou um gole de seu café antes de responder. "É uma decisão pessoal, amigo. Mas pense bem. A polícia estava fazendo o trabalho dela. Sim, foi excessivamente agressiva, mas eles estavam atrás de um criminoso perigoso. Se tivessem pegado o cara certo, todo mundo estaria aplaudindo a ação. Isso não justifica me tratarem como um criminoso antes de confirmar minha identidade", argumentei. "Poderiam ter verificado meus documentos primeiro antes de me jogar no chão e me algemar." "Concordo plenamente", ele disse. "E você tem todo o direito de buscar reparação. Só estou dizendo que, na minha experiência, essas coisas costumam dar mais dor de cabeça do que solução. Processos demoram anos, advogados são caros, e no final, mesmo que você ganhe, o dinheiro raramente compensa o desgaste emocional." Fiquei pensativo. Ele tinha razão em muitos pontos. Um processo judicial seria longo, caro e desgastante. E eu já tinha passado por emoções fortes demais naquele dia. "Vou pensar com calma", respondi finalmente. "Agora preciso terminar essa entrega e depois descansar de verdade. Ainda estou tremendo por dentro." "Compreensível", ele disse, levantando-se. "Só mais uma coisa. Você verificou se seu caminhão está intacto? Às vezes, nessas revistas, eles danificam partes do veículo procurando compartimentos secretos." Não tinha pensado nisso. Estava tão abalado com a experiência pessoal que nem me ocorreu verificar se o caminhão tinha sofrido algum dano durante a inspeção. "Vou fazer isso agora mesmo", respondi, levantando-me também. "Obrigado pelo conselho." "Disponha, amigo. Estamos todos juntos nessa estrada. Hoje foi você, amanhã pode ser eu." Nos despedimos e voltei ao caminhão para uma inspeção minuciosa. Para meu alívio, não encontrei nenhum dano significativo. A carga estava um pouco bagunçada, com algumas caixas fora do lugar, mas os eletrodomésticos pareciam intactos. O caminhão em si não apresentava nenhum problema aparente. Decidi seguir viagem. Faltavam menos de 100 quilômetros para Salvador, e eu queria chegar logo, entregar a carga e encontrar um hotel para descansar adequadamente. Meu corpo e mente imploravam por algumas horas de sono sem interrupções brutais. Voltei à estrada, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Cada vez que via uma viatura policial no retrovisor, sentia um aperto no peito,
um reflexo do trauma recente. Mesmo sabendo que estava tudo resolvido, que tinha um documento oficial explicando a situação, o medo persistia. Pessoal, vocês conseguem imaginar o estado psicológico depois de um susto desses? Deixa seu like e comenta se já passou por alguma situação traumática na estrada. E não esquece de se inscrever no canal. Cheguei ao depósito em Salvador por volta das 5 da tarde. O processo de descarregamento foi tranquilo, como de costume. Ninguém notou meu rosto levemente machucado, ou se notou, preferiu não comentar. Assinei os documentos de entrega, recebi o comprovante e saí em busca de um hotel. Encontrei um hotel simples, mas limpo, próximo ao centro. Estacionei o caminhão num pátio seguro nas proximidades. Paguei por uma diária e finalmente pude me jogar na cama. Estava exausto, física e emocionalmente. Mas, apesar do cansaço, o sono não veio facilmente. Cada vez que fechava os olhos, revivia a cena. O despertar brutal, as armas apontadas, o rosto contra o asfalto. Era como se meu cérebro estivesse preso num loop, repetindo os momentos de medo e impotência. Depois de quase 1 hora rolando na cama, decidi ligar para minha filha, Mariana. Ela morava em Belo Horizonte com o marido e meus 2 netos, e sempre foi meu porto seguro nas situações difíceis. Pai, tudo bem? Ela perguntou assim que atendeu, percebendo pela hora da ligação que algo não estava normal. Mais ou menos, filha, respondi, e contei toda a história. Mariana escutou em silêncio, só interrompendo para fazer algumas perguntas pontuais. Quando terminei, ela soltou um suspiro pesado. Pai, isso é sério. Você precisa fazer uma denúncia formal. Não podem tratar um cidadão assim, ainda mais sem ter certeza da identidade. Eu sei, filha. O próprio delegado me deu um relatório da ocorrência e disse que eu tenho todo o direito de fazer uma reclamação. E você vai fazer, não vai? Hesitei. Tinha conversado com aquele caminhoneiro mais velho no posto que sugeriu deixar para lá para evitar complicações. Mas a indignação da minha filha me fez refletir novamente. Ainda não decidi, confessei. Parte de mim só quer esquecer tudo isso e seguir a vida. Pai, Mariana disse, sua voz agora firme. Se você não denunciar, eles vão continuar fazendo isso com outros motoristas. Hoje foi você. Amanhã pode ser qualquer outro trabalhador honesto que vai passar pelo mesmo terror. Ela tinha razão. O delegado tinha mencionado que um caso semelhante tinha acontecido com outro motorista, e o velho caminhoneiro no posto também falou sobre um amigo que passou pela mesma situação. Parecia ser um padrão, não um incidente isolado. Vou pensar com calma, filha. Prometo. Agora preciso tentar descansar um pouco. Amanhã tenho que buscar uma nova carga para o retorno. Tá bom, pai. Mas me mantenha informada, ok? E se precisar de ajuda com um advogado ou qualquer coisa, é só falar. O Rodrigo, meu genro, conhece gente boa aqui. Depois de desligar, fiquei pensando na conversa. Mariana tinha razão em muitos pontos. Se eu não denunciasse, estaria, de certa forma, permitindo que o mesmo acontecesse com outros motoristas. Por outro lado, uma denúncia formal significaria tempo, dinheiro e desgaste emocional. Acabei adormecendo em meio a esses pensamentos contraditórios, o cansaço finalmente vencendo a ansiedade. Mas meu sono foi agitado, repleto de pesadelos onde eu era perseguido, algemado, jogado no chão. Acordei na manhã seguinte sentindo-me um pouco melhor fisicamente, mas ainda abalado emocionalmente. Tomei um café da manhã rápido no hotel e segui para o porto de Salvador, onde pegaria uma carga de produtos químicos para levar de volta a Recife. No caminho, decidi fazer uma parada na Corregedoria da Polícia Federal em Salvador. Não tinha certeza do que iria fazer, mas sentia que precisava pelo menos entender melhor quais eram minhas opções. O prédio da Corregedoria era moderno e bem cuidado. Na recepção, expliquei brevemente minha situação e perguntei com quem poderia falar. Fui direcionado a uma sala de espera, onde aguardei por cerca de 20 minutos até ser chamado. Senhor João Estradeiro, chamou uma mulher de meia-idade, vestindo um terno bem cortado. Sou a doutora Cláudia Mendes, corregedora adjunta. Por favor, me acompanhe. Segui-a até uma sala privativa onde ela me convidou a sentar e explicar detalhadamente o que tinha acontecido. Contei toda a história, desde o momento em que parei para o cochilo no acostamento até a liberação com o relatório assinado pelo delegado Marcos Silva. Doutora Cláudia ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei,
Ela pediu para ver o relatório, que examinei com cuidado. Senhor João, ela disse finalmente, o que aconteceu com o senhor é infelizmente mais comum do que gostaríamos. Operações policiais de grande porte, envolvendo múltiplas agências, às vezes resultam em erros de identificação como este. E o que pode ser feito? Perguntei. O senhor tem basicamente duas opções, ela explicou. A primeira é registrar uma reclamação formal aqui na corregedoria. Isso iniciará um processo administrativo para investigar se houve excesso por parte dos agentes envolvidos na abordagem. A segunda opção é entrar com uma ação judicial por danos morais e possível abuso de autoridade. Qual delas o senhor recomenda? Não posso fazer recomendações pessoais, senhor João, mas posso explicar as implicações de cada caminho. A reclamação na corregedoria é mais simples, não exige advogado, e pode resultar em medidas disciplinares contra os agentes envolvidos se for constatado excesso. Já essa ação judicial é mais complexa. Exige representação legal, mas pode resultar em indenização financeira para o senhor. Fiquei pensativo. A ideia de iniciar um processo judicial não me agradava muito. Seria demorado, caro e desgastante. Por outro lado, uma simples reclamação administrativa parecia insuficiente diante da gravidade do que tinha passado. Existe uma terceira opção? Perguntei. Doutora Cláudia sorriu levemente. Na verdade, sim. O senhor poderia registrar a reclamação aqui, o que nos permitiria investigar internamente e tomar medidas para evitar que situações semelhantes se repitam, sem necessariamente buscar punição individual para os agentes. Seria mais focado em melhorar procedimentos e protocolos de abordagem. Essa alternativa me pareceu sensata. Não estava buscando vingança contra os policiais individualmente. Eles estavam fazendo seu trabalho, ainda que de forma excessivamente agressiva. O que eu queria era evitar que outros motoristas passassem pelo mesmo terror. Acho que prefiro essa terceira opção, respondi. Não quero prejudicar a carreira de ninguém. Só quero que as abordagens sejam mais cuidadosas no futuro. Compreendo perfeitamente, ela disse com um sorriso gentil. Vamos registrar sua reclamação com esse enfoque então. Precisarei de uma declaração formal sua, detalhando os eventos e uma cópia do relatório fornecido pelo delegado Silva. Passei a hora seguinte redigindo minha declaração com a ajuda da doutora Cláudia. Descrevi os eventos da forma mais objetiva possível, enfatizando a violência desnecessária da abordagem inicial, mas também reconhecendo o profissionalismo do delegado após o erro ser identificado. Quando terminamos, doutora Cláudia me garantiu que o caso seria analisado com seriedade e que eu seria informado sobre os desdobramentos. O senhor fez a coisa certa, ela disse enquanto me acompanhava até a saída. Essas reclamações são importantes para que possamos melhorar nossos procedimentos. A polícia tem um trabalho difícil e perigoso, mas isso não justifica excessos, especialmente contra cidadãos inocentes. Saí da corregedoria sentindo-me um pouco mais leve. Não tinha certeza se minha reclamação resultaria em mudanças concretas, mas pelo menos havia feito minha parte. Talvez, graças a isso, outro motorista seria poupado do terror que eu experimentei. Segui para o porto, onde peguei a carga de produtos químicos para o retorno a Recife. A viagem de volta foi tranquila em termos de tráfego e clima, mas minha mente ainda estava agitada. Cada vez que via uma viatura policial, sentia um aperto no peito, um resquício do trauma. Cada vez que precisava parar para descansar, optava por postos de combustível ou áreas de descanso oficiais, evitando completamente o acostamento, mesmo que isso significasse dirigir por mais tempo do que o ideal. Essa experiência me marcou profundamente, não apenas pelo medo momentâneo, mas pela sensação de impotência, de vulnerabilidade. Por mais que eu soubesse que era inocente, que estava apenas fazendo meu trabalho honestamente, por alguns momentos fui tratado como um criminoso perigoso, sem direito à explicação ou defesa. Pessoas, vocês não imaginam como é acordar com 15 policiais apontando armas para sua cabeça. Deixa seu like e comenta o que você faria nessa situação. Já passou por algo parecido? E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar todas as minhas histórias da estrada. Cerca de 2 semanas depois, recebi uma ligação da doutora Cláudia, da corregedoria. Senhor João, estou entrando em contato para informá-lo sobre os desdobramentos de sua reclamação. Ela disse com um tom profissional, mas gentil.
Sua queixa foi analisada com muita seriedade e quero agradecer por ter tomado a iniciativa de nos procurar. E qual foi o resultado? Perguntei ansioso. Bem, após analisar seu caso e outros semelhantes, a Corregedoria elaborou uma recomendação formal para a revisão dos protocolos de abordagem em operações especiais, especialmente em casos de identificação preliminar de suspeitos. A recomendação inclui verificação mais cuidadosa de documentos antes de qualquer ação física, uso proporcional da força e tratamento respeitoso mesmo em situações de alta tensão. Fiquei positivamente surpreso. Não esperava uma resposta tão rápida e concreta. Isso é muito bom, respondi. Achei que minha reclamação acabaria engavetada, para ser sincero. Entendo sua desconfiança, Sr. João, mas posso garantir que levamos essas questões a sério. Na verdade, sua reclamação se somou a outras 3 semelhantes nos últimos meses, o que nos fez perceber que havia um problema sistêmico que precisava ser abordado. Então, não fui o único? Infelizmente, não. Tivemos outros casos de motoristas confundidos com suspeitos durante essa mesma operação. Isso nos mostrou que havia falhas nos procedimentos de identificação. A conversa continuou por mais alguns minutos. Doutora Cláudia me informou que meu caso seria usado, sem mencionar meu nome, como exemplo em treinamentos futuros sobre abordagem policial. Também disse que o delegado Marcos Silva, que comandou a operação que me deteve, estava colaborando ativamente para a revisão dos protocolos. Após desligar, fiquei pensando em como uma experiência tão traumática tinha, de alguma forma, resultado em algo positivo. Minha reclamação, junto com a de outros motoristas, estava contribuindo para mudar procedimentos e, quem sabe, evitar que outros passassem pelo mesmo terror. 2 meses depois do incidente, eu estava em um posto de combustível na BR-101, próximo a Maceió, quando algo inesperado aconteceu. Estava tomando café na lanchonete quando um homem se aproximou da minha mesa. "Senhor João Estradeiro?" ele perguntou. Olhei para cima e levei alguns segundos para reconhecê-lo. Era o delegado Marcos Silva, o líder da operação que tinha me confundido com um criminoso. "Sim", respondi, sentindo um misto de surpresa e apreensão. "Delegado Silva, certo?" "Isso mesmo", ele confirmou, parecendo um pouco desconfortável. "Posso me sentar por um minuto?" Fiz um gesto afirmativo, e ele se sentou à minha frente. Estava vestido com roupas civis, sem nada que indicasse que era um policial federal. "Vi seu caminhão no estacionamento e achei que deveria vir falar com o senhor", ele começou. "Queria dizer pessoalmente que lamento muito pelo que aconteceu naquele dia. Foi um erro da nossa parte, e o senhor não merecia passar por aquilo." Fiquei sinceramente surpreso com aquela abordagem. Não esperava um pedido de desculpas pessoal, ainda mais depois de tanto tempo. "Agradeço as desculpas, delegado", respondi. "Foi uma experiência bastante traumática, mas entendo que vocês estavam fazendo seu trabalho." "Sim, estávamos, mas isso não justifica a forma como foi feito", ele disse, parecendo genuinamente arrependido. Sua reclamação na corregedoria, junto com outras, nos fez repensar muitos de nossos procedimentos. Na verdade, estou voltando agora de um treinamento em Brasília sobre novos protocolos de abordagem. "Que bom saber que minha reclamação serviu para algo", comentei. "Serviu muito", ele garantiu. "Agora temos regras mais claras sobre verificação de identidade antes de qualquer ação física, e também adotamos um sistema de confirmação dupla para casos de identificação por descrição física ou de veículo, justamente para evitar confusões como a que aconteceu com o senhor." Conversamos por mais alguns minutos. O delegado me contou que a operação tinha sido bem-sucedida no final, com a prisão do verdadeiro criminoso que estavam perseguindo. Também mencionou que tinha sido designado para coordenar os novos treinamentos de abordagem policial, usando casos como o meu como exemplo do que não fazer. "De certa forma, o senhor nos ajudou a ser melhores policiais", ele concluiu. "Às vezes, precisamos de um choque de realidade para perceber onde estamos errando." Quando ele se despediu, fiquei refletindo sobre como as coisas tinham se desenrolado. O que começou como uma experiência terrível tinha, de alguma forma, resultado em mudanças positivas, não apenas para mim, que tinha superado o trauma inicial, mas para o sistema como um todo. Nas semanas seguintes, continuei minhas viagens pela região Nordeste, carregando e entregando mercadorias como sempre fiz. Aos poucos,
O medo e a ansiedade foram diminuindo. Já não sentia aquele aperto no peito cada vez que via uma viatura policial. Já conseguia parar no acostamento para emergências, embora ainda preferisse usar postos e áreas de descanso oficiais sempre que possível. Um dia, cerca de 6 meses após o incidente, estava em um posto na BR-116, próximo à Feira de Santana. Sim, na mesma região onde tudo aconteceu, quando notei algo diferente. Um grande banner estava afixado próximo à entrada da lanchonete. Operação Abordagem Segura, Polícia Federal e PRF, respeitando direitos, protegendo vidas. Curioso, me aproximei para ler o conteúdo. Era um informativo sobre uma nova iniciativa conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, voltada para a humanização das abordagens policiais nas estradas. O banner explicava os direitos dos cidadãos durante blitz e operações, e também fornecia um número de telefone para denúncias de abusos. Enquanto lia, senti alguém parar ao meu lado. "É uma boa iniciativa, não acha?" disse uma voz familiar. Virei-me e vi a doutora Cláudia Mendes, a corregedora que tinha recebido minha reclamação em Salvador. "Doutora Cláudia", exclamei surpreso. "Que coincidência encontrá-la aqui." "Na verdade, não é coincidência", ela sorriu. "Estamos lançando esta campanha em toda a região. E quando vi seu nome na lista de motoristas que passariam por aqui hoje, pensei em vir pessoalmente contar as novidades." Ela me explicou que a campanha Abordagem Segura era um desdobramento direto das reclamações que tinham recebido, incluindo a minha. A iniciativa incluía treinamentos para policiais, materiais informativos para motoristas e um canal direto para denúncias de abusos. "Sua reclamação foi uma das que mais nos impactou", ela confessou. "A forma como descreveu o medo e a impotência que sentiu, isso tocou muitos de nossos agentes. Fez com que eles se colocassem no lugar das pessoas que abordam. Pessoal, vocês conseguem imaginar como me senti naquele momento? Um trauma pessoal que se transformou em algo positivo para tantas pessoas. Deixa seu like e comenta se você acredita que reclamações e denúncias podem realmente mudar o sistema. E não se esqueça de se inscrever no canal." "Nunca imaginei que minha reclamação teria tanto impacto", confessei. "Às vezes, é preciso apenas uma voz para iniciar uma mudança", ela respondeu. "E quando essa voz se soma a outras, o impacto pode ser enorme." Doutora Cláudia me convidou para participar de uma palestra que seria realizada ali mesmo no posto, algumas horas mais tarde. Seria um evento voltado para caminhoneiros, explicando seus direitos durante abordagens policiais e como agir em situações de conflito. Aceitei o convite e, para minha surpresa, ela me pediu para compartilhar brevemente minha experiência durante a palestra. Hesitei inicialmente. Não sou muito de falar em público, mas acabei concordando. Talvez minha história pudesse ajudar outros motoristas a evitar ou lidar melhor com situações semelhantes. A palestra aconteceu no final da tarde, num espaço improvisado nos fundos da lanchonete. Cerca de 30 caminhoneiros compareceram, a maioria por curiosidade, alguns atraídos pelo café e salgadinhos gratuitos prometidos. O evento começou com uma apresentação do delegado Silva. Sim, o mesmo que tinha coordenado a operação que me deteve, sobre os novos protocolos de abordagem policial. Ele explicou as mudanças implementadas, enfatizando o respeito aos direitos dos cidadãos e o uso proporcional da força. Depois, doutora Cláudia falou sobre os direitos dos motoristas e como proceder em caso de abuso de autoridade. Explicou os canais de denúncia disponíveis, os prazos para reclamações e a importância de documentar qualquer incidente. Por fim, chegou minha vez. Com o coração acelerado e as mãos um pouco trêmulas, contei minha história para aquele grupo de colegas caminhoneiros. Descrevi o terror de ser acordado com armas apontadas para minha cabeça, a humilhação de ser jogado no chão e algemado, o medo de ser confundido com um criminoso. Mas também falei sobre como minha reclamação tinha sido ouvida, como os policiais tinham reconhecido o erro e como tudo isso tinha levado a mudanças concretas nos procedimentos. Quando terminei, vários colegas compartilharam suas próprias experiências com abordagens policiais agressivas ou injustas. Alguns tinham histórias ainda mais assustadoras que a minha. Outros mencionaram o medo constante de ser confundido com criminosos, especialmente quando transportavam cargas valiosas. O mais impressionante foi ver como o delegado Silva e sua equipe
ouviram atentamente cada relato, sem defensividade, reconhecendo os erros do passado e explicando como estavam trabalhando para mudar. Ao final do evento, muitos caminhoneiros vieram me agradecer por ter tido coragem de fazer a reclamação formal. Um deles, um senhor de uns 60 anos, me disse com lágrimas nos olhos: há 3 anos passei por algo parecido. Fui humilhado, tratado como bandido por causa de uma descrição errada. Nunca denunciei porque achei que não adiantaria nada. Agora vejo que estava errado. Se mais de nós falássemos, talvez as coisas mudassem mais rápido. Aquele evento marcou um ponto de virada na minha relação com o trauma que tinha vivido. Pela primeira vez, senti que toda aquela experiência terrível tinha servido para algo maior. Não era apenas sobre mim, sobre meu medo e minha humilhação. Era sobre mudar um sistema, sobre melhorar a forma como autoridades tratam cidadãos comuns. Nos meses seguintes, continuei minha vida normal de caminhoneiro, percorrendo as estradas do Brasil com minhas cargas. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Já não era apenas um motorista tentando fazer seu trabalho e voltar para casa em segurança. Tinha me tornado, sem querer, um defensor dos direitos dos caminhoneiros. Comecei a participar de mais eventos como aquele em Feira de Santana. Compartilhava minha história em grupos de WhatsApp de caminhoneiros, encorajando colegas a denunciar abusos. Até mesmo criei um pequeno guia, impresso em folha simples, explicando os direitos básicos durante abordagens policiais, que distribuía em postos de combustível por onde passava. 1 ano após o incidente, recebi um convite surpreendente. A Associação Brasileira de Caminhoneiros queria que eu fosse um dos palestrantes em seu congresso anual, falando sobre direitos dos motoristas e relações com autoridades policiais. Aceitei o convite, mesmo com meu habitual nervosismo de falar em público. No congresso, dividi o palco com advogados, representantes das polícias e outros caminhoneiros. Falei não apenas sobre minha experiência pessoal, mas sobre as mudanças positivas que tinham resultado dela, os novos protocolos de abordagem, a campanha Abordagem Segura, a maior conscientização entre os caminhoneiros sobre seus direitos. Um dos momentos mais emocionantes daquele congresso foi quando o presidente da associação anunciou a criação de um canal de denúncias específico para abusos de autoridade contra caminhoneiros, em parceria com a Corregedoria da Polícia Federal e a Ouvidoria da Polícia Rodoviária Federal. Era um reconhecimento formal de que o problema existia e precisava ser enfrentado de forma sistemática. Após o congresso, recebi convites para participar de programas de rádio voltados para caminhoneiros e até mesmo de um documentário sobre a vida nas estradas brasileiras. Em todas essas oportunidades, fazia questão de enfatizar que não era contra a polícia ou seu trabalho. Pelo contrário, respeitava e valorizava os bons policiais que arriscam suas vidas diariamente para proteger a sociedade. O que combatia eram os excessos, os abusos, o desrespeito aos direitos básicos dos cidadãos. E foi assim que eu, João Estradeiro, um simples caminhoneiro de 56 anos, acabei me tornando uma espécie de ativista pelos direitos dos caminhoneiros. Tudo porque decidi não me calar diante de uma injustiça, porque escolhi transformar um trauma pessoal em algo positivo para toda uma categoria profissional. Hoje, 2 anos após aquele terrível despertar no acostamento da BR-116, quando olho no retrovisor e vejo uma viatura policial se aproximando, já não sinto aquele medo paralisante. Sei que a maioria dos policiais está lá para fazer seu trabalho com profissionalismo e respeito. E sei também que se algo der errado, tenho conhecimento, ferramentas e apoio para fazer valer meus direitos. O mais importante é que essa história não é apenas sobre mim. É sobre como um indivíduo, mesmo em posição aparentemente frágil, pode contribuir para mudar um sistema. É sobre como nossas vozes, quando unidas, têm o poder de corrigir injustiças e promover um tratamento mais humano e respeitoso para todos. Pessoal, esta história mostra como é importante conhecer seus direitos e não se calar diante de abusos. Deixa seu like, compartilha com seus amigos caminhoneiros e se inscreve no canal para mais histórias como esta. E comenta aí, você já passou por alguma situação de abuso de autoridade? Como lidou com isso? Há 3 meses, ocorreu algo que, de certa forma, fechou um ciclo nessa jornada que começou com aquele terrível despertar sob a mira de armas. Eu estava dirigindo pela BR-101,
voltando de uma entrega em Fortaleza com destino a Salvador. Era fim de tarde, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Tinha dirigido quase 10 horas naquele dia, com as paradas regulamentares para descanso, é claro. Faltavam cerca de 200 quilômetros para chegar a Salvador, quando comecei a sentir aquela fadiga familiar. Os olhos pesados, a concentração diminuindo, sinais claros de que era hora de parar. Avistei um posto de combustível próximo e decidi que aquele seria meu ponto de parada para a noite. Enquanto me aproximava do posto, notei algo no acostamento. Um carro parado, com o capô aberto, e um homem gesticulando, pedindo ajuda. Instintivamente, reduzi a velocidade, mas uma voz dentro de mim, aquela voz de cautela que todos os caminhoneiros desenvolvem ao longo dos anos, me alertou. Cuidado, João. Pode ser uma armadilha. Não seria a primeira vez que bandidos usam a tática de simular um carro quebrado para emboscar caminhoneiros. Mas algo naquela cena me tocou. O homem parecia genuinamente em apuros, e havia uma mulher e o que parecia ser uma criança dentro do carro. Decidi parar, mas com cautela. Estacionei o caminhão um pouco à frente, mantendo uma distância segura, e observei a situação pelo espelho retrovisor por alguns momentos antes de descer. Quando me convenci de que não havia perigo imediato, desci da cabine e caminhei em direção ao carro. O homem vinha ao meu encontro, visivelmente aliviado por alguém ter parado para ajudar. Graças a Deus o senhor parou, ele disse, estendendo a mão para me cumprimentar. Estamos há quase uma hora aqui e ninguém parou para ajudar. Enquanto ele falava, algo familiar em seu rosto me chamou a atenção. Tinha certeza de que já o tinha visto antes, mas não conseguia lembrar onde ou quando. O que aconteceu com o carro? Perguntei, ainda tentando lembrar onde conhecia aquele homem. Superaqueceu, ele explicou. Acho que pode ser a bomba d'água ou algo assim. Não entendo muito de mecânica. Aproximei-me para examinar o motor, que ainda estava quente. Enquanto verificava o nível do líquido de arrefecimento e procurava por vazamentos visíveis, continuava com aquela sensação estranha de familiaridade. Foi quando o homem falou novamente, e sua voz finalmente acionou minha memória. O senhor é caminhoneiro há muito tempo? Virei-me lentamente e olhei diretamente para ele. Agora tinha certeza. Era o delegado Marcos Silva, o homem que havia liderado a operação policial que me deteve 2 anos atrás. Ele estava fora de serviço, vestindo roupas civis com a família no carro. Delegado Silva? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele me olhou surpreso, claramente não me reconhecendo de imediato. Sim, sou eu. Nos conhecemos? João Estradeiro, respondi. Fui abordado pela sua equipe há 2 anos na BR-116, próximo à Feira de Santana, confundido com um transportador de produtos ilícitos. Pessoal, imaginem só o que estava passando pela minha cabeça naquele momento. O homem que tinha coordenado a operação que me causou tanto medo e trauma estava agora na minha frente pedindo ajuda. Deixa seu like e comenta o que você teria feito nessa situação. E não se esqueça de se inscrever no canal. A expressão de Marcos Silva mudou completamente. Um misto de surpresa, reconhecimento e talvez um pouco de vergonha cruzou seu rosto. Senhor João? Claro, agora me lembro. Que coincidência incrível. O mundo dá voltas, delegado, respondi, voltando minha atenção para o motor do carro. Parece que o senhor está com um problema na mangueira do radiador. Está com um pequeno vazamento aqui. Consegue consertar? Ele perguntou claramente, ainda processando a situação inesperada. Posso fazer um reparo temporário, o suficiente para o senhor chegar até o posto próximo, onde poderá procurar ajuda mais especializada. Fui até meu caminhão e peguei minha caixa de ferramentas. Todo bom caminhoneiro sabe que é essencial carregar ferramentas básicas e conhecer reparos de emergência. Voltei ao carro do delegado e comecei a trabalhar no conserto improvisado, usando fita de autofusão e braçadeiras. Enquanto trabalhava, conversamos. Ele me contou que estava voltando de férias com a família, tinha passado alguns dias na praia em Aracaju e estava a caminho de Salvador, onde morava. Falou sobre como aquela operação de 2 anos atrás tinha mudado sua abordagem como policial, como tinha passado a enfatizar o respeito aos direitos dos cidadãos nos treinamentos que ministrava. Sabe, senhor João, ele disse em determinado momento, aquele episódio me marcou profundamente.
Foi a primeira vez que tive que encarar diretamente as consequências de um erro de identificação. Ver o senhor ali, um trabalhador honesto, sendo tratado como criminoso, isso me fez repensar muita coisa. É bom saber que algo positivo saiu daquela situação, respondi, finalizando o reparo. Pronto, isso deve segurar até o posto. Não é um conserto definitivo, mas vai dar para chegar lá em segurança. O delegado olhou para o serviço, visivelmente impressionado. Não sei como agradecer, Sr. João. Se o senhor não tivesse parado... Não precisa agradecer, interrompi. É o que qualquer um faria. Não, não é, ele disse balançando a cabeça. Vários carros passaram sem parar, e considerando nossa história, muitos no seu lugar teriam seguido em frente por rancor ou medo. Ele tinha razão. Por um breve momento, quando o reconheci, pensei em deixá-lo ali, uma espécie de retribuição pelo que tinha passado. Mas esse pensamento durou apenas um segundo. Não era o tipo de pessoa que nega ajuda a quem precisa, independentemente do passado. Água passada, delegado, respondi, enxugando as mãos em um pano. Aquilo foi um mal-entendido, e o senhor fez o que pôde para corrigir depois. E pelo que vi nos meses seguintes com a campanha Abordagem Segura e os novos protocolos, o senhor realmente levou a sério as mudanças. Marcos Silva estendeu a mão, que apertei firmemente. O senhor é um homem de caráter, João Estradeiro. Espero que muitos outros motoristas tenham a sorte de encontrá-lo nas estradas. Ajudei-o a completar o radiador com água e o orientei a dirigir devagar até o posto, mantendo o ar-condicionado desligado para não forçar o motor. Antes de partir, sua esposa desceu do carro com a filha pequena de uns 5 anos para me agradecer pessoalmente. A menina me entregou um pequeno desenho que tinha feito enquanto esperavam. Um caminhão colorido com um homem sorridente na boleia. Aquele encontro inesperado me fez refletir muito nos dias seguintes. A vida tem dessas ironias. O homem que tinha sido responsável por um dos piores momentos da minha vida estava agora me agradecendo por ajudá-lo. Era como se o ciclo tivesse se fechado, como se alguma justiça cósmica tivesse sido feita. Mas mais do que isso, aquele encontro me mostrou como nossas ações podem ter consequências que vão muito além do que imaginamos. Minha decisão de denunciar o abuso de autoridade, em vez de simplesmente aceitar e seguir em frente, tinha desencadeado mudanças significativas nos procedimentos policiais. E isso, por sua vez, tinha transformado a mentalidade de policiais como Marcos Silva. Por outro lado, a decisão dele de reconhecer o erro, pedir desculpas e trabalhar por mudanças, em vez de se defender ou minimizar o ocorrido, tinha levado a melhorias concretas para toda uma categoria profissional. Ambos tínhamos escolhido o caminho mais difícil, mais incômodo, e ambos tínhamos crescido com isso. Hoje, 3 anos após aquele despertar brutal no acostamento da BR-116, vejo aquela experiência sob uma luz diferente. Ainda foi traumática, ainda foi injusta, ainda foi assustadora. Mas também foi transformadora, não apenas para mim, mas para muitos outros. Quando compartilho essa história com outros caminhoneiros, não foco apenas no terror que senti naquele momento, mas nas mudanças que vieram depois. Falo sobre a importância de conhecer nossos direitos, de não aceitar abusos calados, de buscar os canais corretos para denúncias. Falo também sobre a capacidade humana de transformar erros em aprendizado, de corrigir injustiças, de evoluir como indivíduos e como sociedade. E quando vejo uma viatura policial no retrovisor, já não sinto aquele aperto no peito, aquele medo paralisante. Sei que a maioria dos policiais está lá para fazer seu trabalho com profissionalismo e respeito. E sei também que, se algo der errado, tenho conhecimento, ferramentas e apoio para fazer valer meus direitos. Pessoal, essa história mostra como as coisas podem dar voltas na vida, não é mesmo? Deixa seu like, compartilha com seus amigos caminhoneiros e se inscreve no canal para mais histórias das estradas. Na próxima semana, vou contar sobre quando encontrei um baú misterioso, abandonado no acostamento da BR-040. O que tinha dentro dele mudou minha visão sobre coincidências para sempre. Não percam! Aqui é João Estradeiro, 56 anos, mais de 30 anos nas estradas desse Brasil, sempre com uma história para contar. Fiquem com Deus e dirijam com cuidado. A gente se vê na próxima parada.